Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. Vamos só aguardar um pouco. Esta semana vamos falar sobre meditação, sobre o retiro do dia 27 de novembro. Olá, Raquel. Olá, Armando. E vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Portanto, vamos só aguardar um pouco para ver quem entretanto chega. E vamos andar hoje à volta destes três temas: meditação, o retiro do dia 27 e espiritualidade. Boa noite, Raquel. Olá, Cláudia. Tiveste férias? Podemos começar pelo retiro do dia 27, que já está quase, já falta pouco. É um retiro de um dia, cujo título do retiro é Venha bem precisamente. Olá, Mário. Venha aprender a meditar num dia. É óbvio que não se aprende a meditar num dia, que num dia não conseguimos fazer grande coisa. No entanto, aquilo a que nos propomos, ou aquilo que vamos tentar fazer, é pacificarmos, aprender algumas técnicas e aprendermos também a liberar precisamente dessas técnicas. Porque quando estamos em verdadeira meditação, não precisamos de técnicas nenhumas a não ser testemunhar e observar aquilo que passa na nossa mente. Basicamente é isto. Não é preciso muito mais, a não ser pelo facto de estarmos o mais possível imóveis. Quando estamos em meditação, às vezes temos tendência a mexer-nos, mexer as pernas, mexer os braços, mexer as mãos, mexer a cabeça. E o sentido é que possamos estar cada vez mais tempo imóveis, isto é, sem sequer nos mexer. Porque quando não nos mexemos, quando o corpo não se mexe e quando simplesmente observamos ou testemunhamos os pensamentos que acontecem dentro da nossa cabeça, a própria mente tem tendência a pacificar-se. Porque nós, ou o nosso corpo está pacificado, está imóvel, do mesmo modo a mente assim fica. Portanto, o que vamos aprender é óbvio que é das 10 da manhã às 18. Temos algumas horas para meditar. Vamos fazer, pelo menos, para quem vier, uma meditação dinâmica do Osho. Até já posso dizer qual é. É a meditação da Kundalini, do Osho, que é muito bonito. Divide-se em quatro tempos, cada um de 15 minutos. Mas é muito interessante. É mesmo muito interessante, muito intensa, muito forte. E, ao contrário das meditações que estamos habituados... Olá, Andreia. Ao contrário das meditações que estamos habituados, é uma meditação dinâmica. O que, em certa medida, passamos a conhecer uma nova forma de meditação. Passamos da meditação tradicional que vamos fazer muito durante o dia, mas vamos fazer essa experiência logo de manhã, o que é fazer uma meditação dinâmica. E aquilo que essa meditação dinâmica produz dentro de nós. Não só em termos físicos, mas em termos emocionais, em termos mentais, em termos espirituais. Porque quando falamos de meditação e falamos na observação constante ou no testemunhar constante daquilo que acontece dentro de nós ao nível do pensamento, nada mais é aquilo que os mestres nos dizem quando nos pedem que não nos identifiquemos com os pensamentos. O que eles querem dizer tão só é que sempre que nos identificamos com os pensamentos, que só por si não seria mau, mas sempre que o fazemos, adicionamos a parte emotiva. E sempre que a parte emotiva aparece agregada a um pensamento, a nossa química altera-se. Isto é, poderíamos estar
Olá, Hermínio, poderíamos estar completamente tranquilos e determinado tipo de pensamento ou determinado tipo de emoção associada a um pensamento modifica-nos o nosso estado emotivo. E ao modificarmos o nosso estado emotivo, modifica necessariamente e inexoravelmente as nossas células. E quando modifica as nossas células, depois temos que fazer um trabalho ainda maior para voltar à frequência anterior, que era a frequência em que estávamos. Daí a importância de não nos identificarmos com os pensamentos que passam. Porque sempre que nos identificamos com os pensamentos que passam, eles passam a ter uma carga emotiva. Ou passam, se é que é permitido dizer, passam a estar relacionados com o emotivo. E quando estão relacionados com o emotivo, identificamos também nós com um sentimento que entretanto aflorou e que tinha passado pela cabeça e que nós só deveríamos ter observado. Olá, mãe, só deveríamos ter observado e só deveríamos ser testemunhas daquilo que estava a acontecer em nós. Eu sei que não é fácil, é que não é mesmo nada fácil o trabalho interno, não é nada fácil testemunhar ou observar aquilo que acontece na nossa mente quando são pensamentos que acontecem dentro de nós há muito tempo. E se acontecem dentro de nós há muito tempo, devem ter um sentido, devem ter uma razão. Daí que a meditação seja extremamente importante, extremamente necessária, para podermos, por nós, observar e testemunhar aquilo que acontece quando nós decidimos ficar quietos. E nesta sociedade é difícil ficarmos quietos, é difícil sentarmos no chão e observar aquilo que acontece na nossa mente. Ou, se preferirmos, aquilo que acontece na nossa cabeça. E por vezes isso não é nada fácil. Porque aquilo que acontece na nossa mente, ou se preferirmos na nossa cabeça, passa a estar a nu para nós. Ninguém fica a conhecer aquilo que temos dentro de nós, mas nós ficamos a ter muito mais consciência daquilo que aparece à nossa mente e as emoções que estão associadas quando aquele pensamento nos causa algum transtorno. Seja o pensamento de uma pessoa, de uma situação, de algo que aparece e nos transtorna ou nos deixa desconfortáveis. Portanto, a meditação ajuda-nos, sobremaneira, a refletir sobre aquilo que temos na cabeça. E ajuda-nos também a limpar, não é fácil, a limpar, olá Isabel, a limpar aqueles pensamentos que estão a mais na mente de cada um. É óbvio que é um trabalho interno, é um trabalho diligente, é um trabalho diário, é um trabalho que implica alguma disciplina física, disciplina mental e disciplina espiritual para ser levado a cabo. Mas é necessário. Se quisermos, se quisermos fazer algum trabalho interno, se quisermos descobrir o quão bonito ou quão rico é o nosso interior, e já vamos falar sobre isso, porque sempre que meditamos, podemos falar meditação, podemos falar de yoga, podemos falar de terapia multidimensional, olá Ângelo, podemos falar em Reiki, podemos falar em qualquer terapia de cura arturiana, ou seja, são cursos que podemos tirar, mas são cursos que nos ajudam a redescobrir, se é que podemos dizer, a nossa sensibilidade. E quando redescobrimos a nossa sensibilidade, vamos descobrir depressa que o nosso interior alberga muito amor. Amor, que é engraçado, nem nós sabíamos que tínhamos. Eu vou daqui a bocado ler um poema que é Amém, o título do poema, que por vezes a escrita é um reflexo daquilo que nós temos dentro. E a escrita acaba por ser, olá Piedade, a escrita acaba por ser, em certa medida, uma catarse
aquilo que temos dentro, em que entretanto ficamos a conhecer por intermédio da meditação ou por intermédio de uma outra qualquer terapia que entretanto fez com que passássemos a ter muito mais consciência da nossa riqueza interior. Portanto, aquilo que eu vos estou a dizer, quase a seduzir, é que no dia 27 de novembro, das 10 às 18, o trabalho que vamos fazer de meditação, que é bem aprender num dia, é nesse sentido. Pacificarmos, harmonizarmos e perceber aquilo que temos dentro. E o que temos dentro, eu digo a todos, sem qualquer problema, o que temos dentro é muito bonito. E o que temos dentro é, em quase todos os... Seria normal serem todos, mas alguns não querem. É demasiado bonito, é demasiado mágico e é demasiado divino. E nós não ligamos, estamos cá de passagem cerca de 80 anos, que isto dá cerca de 29 mil dias de vivência e de dias que podemos viver, e no entanto vivemos esses 29 mil dias como se nada fosse. Temos esta oportunidade única de estar na Terra para viver, e às vezes vivemos em piloto automático como se nada fosse. E o que nos vai dizer a meditação é que uma das coisas que temos que fazer, por mais que nos custe, a gente não vai deixar de trabalhar, vamos continuar a trabalhar, mas por mais que nos custe, é desligar o piloto automático. É óbvio que a gente tem que se levantar à mesma hora para ir trabalhar, é óbvio que durante um período ou durante alguns anos temos que continuar a trabalhar, mas o piloto automático tem que ser desligado. Isto é, eu posso ir trabalhar com outra consciência, posso trabalhar, que também é possível, com o chakra cardíaco aberto, embora o trabalho interno tem que ser grande, não é? Tem que ser bastante para que consigam trabalhar com o chakra cardíaco aberto, mas é diferente eu estar a trabalhar com o chakra cardíaco aberto e estar a trabalhar em piloto automático. Portanto, aquilo que vos é pedido no dia 27, aqueles que quiserem vir meditar, obviamente, é que possamos ficar tranquilos, ter um dia diferente, fazer pelo menos uma meditação dinâmica do Osho, com Dalini, fazermos as outras meditações tradicionais, vamos fazer algumas meditações mais intensas e vamos fazer uma meditação que não é que eu criei, porque ninguém queria nada, principalmente ao nível da meditação, embora o Osho tivesse feito, nomeadamente com as dinâmicas, mas o que vamos fazer é uma meditação, pelo menos uma, muito intensa, que depois, há aqueles que vierem, eu vou dizer como é que se faz. Mas essa, garanto mesmo que traz resultados, nomeadamente ao nível da abertura do terceiro olho, que nos permite ver outras realidades e ter contacto com o invisível. Como eu tinha dito, hoje estamos a falar sobre meditação, a falar sobre o retiro de um dia. Venho aprender a meditar no dia 27 de novembro, já falta pouco. Portanto, inscrevam-se. Não tenham medo de se inscrever, por favor. Inscrevam-se. Façam a meditação. Que é para depois poderem fazer todos os dias a vossa meditação. Daqui a bocado já leio o poema. No entanto, há um tema que eu ando a deixar passar algumas semanas e que hoje vou tocar só de leve. Porque é um tema que normalmente não se toca em espiritualidade. E porquê é que não se toca? É preciso ter coragem para tocar neste tema. Porque, por vezes, a espiritualidade é usada para controle. É usada para ganhar dinheiro. É usada para massificar. É usada como ego. É usada para endeusar alguns. Parece que alguns na espiritualidade são deuses. A única coisa... Eu aqui vou utilizar as palavras Sadhguru. A única coisa que eles fizeram é que alguns fizeram mais cedo. Como vieram para a Terra mais cedo, começaram mais cedo o trabalho espiritual.
E até isso não sabemos, porque alguns de nós já podem ter começado o trabalho espiritual há vidas atrás. Ou então ter iniciado o trabalho espiritual noutros planos, em noutros planetas ou noutras galáxias. Portanto, isso não é assim tão linear. Quando se endeusam pessoas que não sabemos quem elas são, a não ser que sejam bonitas e que tenham um rosto alegre e amoroso, mais do que isso não sabemos. Portanto, aquilo que é pedido quando se medita ou quando estamos pacificados é que cada um perceba aquilo que tem que trabalhar dentro dele. E quando faz a meditação de forma diligente e todos os dias, ele depressa vai compreender aquilo que tem que fazer dentro dele. Ok? É óbvio que precisa no início alguém que o oriente, mas não mais do que isso. Também devemos dizer com alguma assertividade que não é fácil, isto é, quando estamos sozinhos a fazer determinado trabalho não é fácil, mas se quisermos chegar longe, se quisermos progredir muito no caminho espiritual, se quisermos ir normalmente onde alguns não vão, apesar de dizerem que conseguem ir, só vão se fizerem o caminho. Só vão se fizerem algumas meditações em que normalmente não há hora para acabar. Se um dia tiverem essas experiências de meditarem 1, 2 e 3 horas, vão ver o que é que pode acontecer nesse período. Ok? Eu não digo nada, nem digo o que acontece, porque vocês têm que fazer a experiência para saber. Eu dou sempre a analogia dos 42 km, a maratona. Se não fizermos os 42 km, a gente nunca vai saber o que é correr uma maratona. Ok? Eu já fiz meia maratona, que é 22. Mas, se não fizermos os 42, nunca vamos saber o que é correr 42 km. Portanto, se não fizermos algumas experiências ao nível da meditação que nos podem transportar para outras realidades, nunca vamos saber. Portanto, hoje é sobre meditação, sobre o retiro dia 27 e sobre como a espiritualidade por vezes é usada para engrandecer o ego de alguns, para endeusar alguns, para alguns fazerem muito dinheiro com a espiritualidade, quando a espiritualidade devia estar ao acesso de todos. A espiritualidade não é propriedade de uns poucos, a espiritualidade não é propriedade de quem tem dinheiro, mas é para todos os homens que estão encarnados no planeta Terra. Só assim é que faz sentido. Só assim é que o planeta será um planeta livre de guerras, de mentiras, olá Alice, de maledicência, de enganos, de confusão, de egos, de confronto, de competição, que é aquilo que acontece neste planeta. Portanto, a espiritualidade devia ser natural, a espiritualidade devia ser algo que fizesse parte de cada indivíduo, de cada ser humano, para que nós pudéssemos ter consciência do quão bonitos somos, do quão divino podemos ser e que o outro é como nós, é igual a nós. Independentemente da cor da pele, independentemente da raça, independentemente do sítio em que tenha nascido no planeta, independentemente se é rico ou se é pobre, somos todos neste planeta seres humanos. E por vezes a espiritualidade é usada. Boa noite, Alice. A espiritualidade é usada, como eu disse há pouco, para endeusar alguns, para que alguns tenham um ego muito grande, quando na verdade o exercício da humildade é que deveria ser a norma ou a conduta que deveria pautar os seres espirituais. Porque quando o chakra cardíaco abre, o chakra cardíaco só abre quando a humildade está lá e o amor está lá, porque senão eu simplesmente não conseguia abrir. Ou senão seria fácil em qualquer altura abrirmos o chakra cardíaco.
E também não é difícil, em qualquer altura, abrirmos o chakra cardíaco. Olha, Guilherme, se conseguirmos ou se fizermos o trabalho espiritual todos os dias. Eu posso estar a trabalhar, como trabalho numa empresa de 502 anos de existência, que não é fácil. No entanto, todos os dias tenho que pautar a minha conduta cada vez com muito mais amor. Ok? Eu não posso estar aqui todas as semanas a dar receitas e preceitos aos outros e depois no dia a dia não conseguir aplicar eu no meu local de trabalho, ou aplicar na minha família, ou aplicar nas minhas relações interpessoais, ou sequer aplicar em mim mesmo. Portanto, esta aprendizagem é sempre mútua, é sempre para os outros, é sempre para mim, e a relação que devemos ter uns com os outros deve ser cada vez muito mais bonita, muito mais tranquila e muito mais amorosa. Portanto, como eu tinha dito, esta semana é sobre meditação, sobre o retiro do dia 27, que vem aprender num dia. Não se esqueçam que vamos ter uma meditação dinâmica do Osho, que é a Kundalini. Vamos aprender o que é. Esta é para o Mário, que o Mário queria aprender o que era a meditação Kundalini. Depois vamos fazer algumas meditações, como eu tinha dito, vamos fazer uma meditação, que é uma meditação, eu não criei, mas adaptei, uma meditação intensa para podermos abrir o terceiro olho, que é aquilo que nos permite a conexão com o invisível, com aquilo que normalmente os nossos dois olhos não conseguem ver, e também sobre espiritualidade, ou como a espiritualidade é usada às vezes para controlar. Porque existem almas boas, acreditem, almas com muito amor dentro de si, que poderiam estar em determinados cargos, em determinadas funções do Estado ou em funções do controle da sociedade e que nos chateiam e que não gostam desta humanidade, viram-se para a espiritualidade. E ao virarem-se para a espiritualidade, em certa medida, são colocadas a um canto da sociedade, na parte espiritual, e são esquecidas. Quando aquele ser poderia estar numa função de direção ou numa função de comando de qualquer país ou qualquer Estado ou de qualquer instituição e podia fazer daquela instituição uma instituição muito melhor do que aquilo que ela é. Portanto, os seres espirituais devem, ou então, se preferirmos, a espiritualidade deve estar em cada um. E à medida que cada um descobre o quão bonito é dentro de si, vai deixando sair o amor que tem dentro, vai deixando sair a harmonia e a tranquila que tem dentro e vai fazendo do seu corpo, da sua vida, quase utilizando a analogia com a escultura, vai fazendo cada vez uma escultura muito mais bonita. Vai tornando a sua vida cada vez muito mais bonita, mais amorosa, mais tranquila e muito mais divina. Portanto, eu vou ler o poema, já vamos com 24 minutos. Eu vou ler o poema, como eu tinha dito há pouco. Sempre que fazemos o caminho interno, sempre que descobrimos o nosso interior, sempre que temos o cuidado de suavizar a nossa vida, por vezes não é fácil porque há embates internos, que por vezes deixamos transparecer e sair para fora, também faz parte, até porque ainda não somos iluminados, portanto faz parte, às vezes, deixarmos sair coisas que não deveríamos deixar sair. Portanto, alguns poemas e alguma escrita, seja prosa ou seja poesia, neste caso a poesia, refletem aquilo que de mais bonito temos dentro. É óbvio, como diria Osho, que por vezes nem sequer deveríamos deixar sair palavras, por vezes deveríamos sentir apenas, deveríamos estar tranquilos, sem ruído, como diz o Osho, sem trânsito, completamente tranquilos, sem confusão. Mas por vezes as palavras tornam necessárias, não só para podermos comunicar uns com os outros, mas para podermos escrever e deixar algo escrito daquilo que naquela altura específica estava dentro de nós e que por algum motivo conseguimos passar para o papel. Basicamente o poema é sobre
aquilo que nós sentimos e que deixamos sair num dado momento da nossa vida. O título do poema é Amém. Agradece e ora. Agradece a vida que tens dentro de ti, o respirar que te mantém presa à existência. Encontra-te em definitivo. Descobre-te e sente o que és, como se fosse uma necessidade profundamente tua. Não procuras mais fora de ti o que sempre tiveste dentro. Passa mais tempo contigo, por favor. Desfruta mais de ti sempre que o tempo o permite. Ouça o diálogo interno e ouve as sensações do teu corpo, os sentimentos que assolam o teu coração e os anseios mais sublimes que a tua boa alma pode ter. Não existe um outro tempo onde possas experimentar a vida que te foi dada aqui e agora nesta dimensão. Não adies o encontro e a descoberta contigo, porque tu és o teu sentido, o teu sopro e a tua justificação. Procura bem dentro de ti e verá que aí encontras maravilhas e mundos nunca antes visitados. Inicia o caminho de retorno, o caminho que te levará de volta à casa, que és tu mesmo. Basicamente, o que nos diz o poema é que devemos descobrir, ou devemos virar-nos para dentro para descobrir aquilo de que bonito temos dentro de nós. Porque passamos anos a fios à procura fora de algo que nos preenche, à procura fora da felicidade ou então de maravilhas, quando a nossa felicidade e as nossas maravilhas estão dentro de nós. E sempre conseguimos ser felizes sozinhos e sempre conseguimos descobrir maravilhas dentro de nós, torna-se muito mais fácil partilhar essas maravilhas e partilhar essa felicidade ou até partilhar esse amor com o outro. Porque simplesmente não existe impeditivo nenhum de partilhar o meu amor com qualquer ser que esteja encarnado neste plano. Portanto, olá Vanessa, portanto, aquilo que temos que fazer é, de uma vez por todas, desculpem, de uma vez por todas, aceitar fazer o caminho interno. Aceitar ficar pacificado. Eu sei que não é fácil, de um momento para o outro, aceitar fazer meditação, aceitar fazer yoga, aceitar fazer reiki, aceitar fazer terapia multidimensional, terapia de cura arturiana, qualquer coisa que qualquer um pode tirar. Porque os cursos estão aí para serem tirados, para cada um perceba aquele que faz sentido dentro de si. Ou então podemos tirar muitos para perceber que não era nenhum daqueles. Ok? E o que a meditação vai fazer por nós é leva-nos direto, atenção, leva-nos direto ao sítio em que devemos estar. É óbvio, vou ser sincero convosco, não vos vou mentir, é óbvio que vai exigir um pouco. Isto é, vai exigir que no mínimo meditem. Aqueles que vierem no dia 27 vão perceber. Vai exigir que no mínimo meditem 1 hora por dia. Ok? Eu não posso fazer um trabalho interno para descobrir o meu propósito, não posso fazer um trabalho interno para descobrir o que é que estou a fazer cá na Terra se eu nem sequer tenho 1 hora por dia para meditar. E 1 hora por dia para meditar é para poder estar comigo, para poder estar com os meus pensamentos, para poder estar com a minha espiritualidade e para poder, em certa medida, conversar com o Divino. Ok? Portanto, espero por vocês no dia 27, mas espero mesmo. Estou a ver as horas. Espero mesmo no dia 27 que tenham a coragem de aparecer aqui. Eu acho que tenho. Portanto, como eu disse há pouco, vamos fazer meditação das 10 da manhã às 18. De manhã vamos ter uma meditação dinâmica do Osho, que é Kundalini, que é muito simpática essa meditação. Portanto, eu já fiz. E gostava de a fazer todos os dias, mas não tenho tempo, porque já faço a minha,
Ok? Não é minha, mas foi aquela que eu adaptei para mim, já faço a minha, portanto, sempre que tenho tempo faço a meditação também, para além da minha, a meditação Kundalini. E por vezes até tenho que fazer o autotratamento de Reiki. Portanto, como veem, há várias meditações que nós podemos fazer durante o dia. O problema é, como eu disse há pouco, sempre que nós meditamos e deixamos estar em piloto automático, vamos pensar ao longo do dia o que é que queremos fazer com as horas que temos e que estão disponíveis. Ou seja, já que não podemos evitar ou não podemos deixar de trabalhar, pelo menos podemos ter consciência daquilo que temos que fazer com as horas vagas que nós temos. Portanto, aquilo que vos é pedido é que nas 24 horas que tenham para viver, que decidam aquilo que querem fazer em cada hora. Se querem passar uma hora a meditar, se querem passar uma hora a descobrir as maravilhas, como diria Rumi, as maravilhas que têm dentro, ou se querem passar uma hora a verem a Quinta, o Agricultor, o Big Brother e outra coisa qualquer que vê na televisão. Ou então, numa rede social, à procura não sei do quê. Ok? As redes sociais são boas para nos aproximar, mas, no entanto, quando nós meditamos e quando percebemos algumas realidades internas e os pensamentos que aparecem na nossa mente e a relação que esses pensamentos têm com a nossa parte emotiva e com o desgaste ou com o desconcerto que eles podem trazer ao nosso corpo, como eu disse no início. Portanto, nós depressa vamos perceber aquilo que queremos fazer nas nossas 24 horas. Okay? Se queremos meditar, se queremos fazer yoga, se queremos correr, se queremos ir ao ginásio, se queremos só trabalhar, se queremos ver televisão. Ou seja, são decisões cada vez mais conscientes, decisões cada vez mais inexoráveis ou assertivas, que nos vão trazer ganhos, produtividade, tranquilidade, amor, paz, docilidade pela vida, pelas palavras, pelo olhar. É como se tudo aquilo que nós fomos, ou que nós somos, ficasse sublimado. Isto é, como se a nossa vida, a partir de alguns instantes ou de alguns momentos que entretanto acontecem, ou de alguns insights que nós vamos tendo, como se a nossa vida passasse a ser outra. E a ideia é essa. Até porque há insights, há visões e há viagens. Não posso ser tudo. Eu vou repetir. Há insights, há visões ou há viagens que modificam completamente a nossa vida. Ok? Do mesmo modo que nós fazemos uma viagem física neste plano e ela transforma-nos completamente a partir deste dia, no astral e na luz, porque há viagens em planos diferentes, embora normalmente não se fale em viagens na luz, porque nem todos têm acesso à luz. Ok? Normalmente alguns insights ou algumas viagens modificam completamente a vida daquele que teve esse insight. Portanto, aquilo que vos é pedido, é engraçado, aquilo que vos é pedido é que descubram, como diria Rumi, as maravilhas que têm dentro. Não é 7 maravilhas, mas é coisas mais bonitas do que 7 maravilhas. Até porque vocês estão vivos, têm cerca de 80 anos para viver, que são cerca de 29 mil dias, que é a média. Portanto, aproveitem, desfrutem, amem, sejam carinhosos, sejam cuidadosos uns com os outros, sejam doces uns com os outros. Eu sei que não é fácil. Okay? Estamos num processo de aprendizagem cada vez mais rápido, não é fácil, mas é algo que temos que fazer todos os dias. Ok? Independentemente se nos é caro ou se custa ou não, não importa. Ok? Temos que fazer todos os dias, temos que fazer a cada hora, desde que a gente se levante. A gente se levanta, se não, a coisa não está a correr bem, paciência. Temos que criar condições para que o dia corra bem. Temos que criar condições para que sejamos amorosos todos os dias. Ninguém tem culpa. Ok? Ninguém tem culpa do nosso interior,
ninguém tem culpa dos nossos processos internos, ninguém tem culpa dos nossos pensamentos, somos nós que temos que cuidar dos nossos pensamentos, somos nós que temos que cuidar das nossas emoções, para que os outros possam ter uma vida mais facilitada quando privam connosco. Basicamente é isto. Vamos fazer a nossa meditação, senão hoje não me calo, não sei o que é que bebi, que foi água. Depois da meditação, falarei um pouco mais sobre o retiro do dia 27, que já está quase, faltam poucos dias, mais ou menos 15 dias. Portanto, vamos meditar um pouco. Quando meditamos online, meditamos pouco tempo, porque em termos energéticos não é uma coisa, é só mesmo para nos pacificar e estar um bocadinho tranquilos. Façam 3 respirações profundas e depois a seguir eu falarei um bocadinho mais sobre a meditação e deixarei para outros diretos aquele tema que entretanto abordei de forma muito rápida, que era o tema de como a espiritualidade às vezes é usada para ganhar dinheiro, depende de usar alguns, para engrandecer o ego de outros e para controlar aqueles que são efetivamente bons de coração, que podiam estar a fazer outras obras no planeta e que por vezes vão para a espiritualidade porque simplesmente não acreditam na humanidade. E isso, infelizmente, é muito triste. É muito triste porque nós vemos seres que são extremamente bons, seres que podiam estar no comando de nações e podiam estar no comando de empresas e de instituições e que simplesmente não estão porque simplesmente desistiram e não acreditam mais nesta humanidade, ou então porque simplesmente não os deixam aceder a essas funções de controle e de gestão do Estado. Olá, António. Portanto, aquilo que vos é pedido, ou aquilo que na semana subsequentes vamos falar, é sobre essa relação entre o poder, a espiritualidade e aqueles seres que, já não acreditando muito na humanidade, que infelizmente parece que não aprende, coisas. Olá, Deitinha, não aprende, refugiam-se, acho que a palavra é esta, na espiritualidade. E deixam estar tranquilos na espiritualidade quando podiam ter uma voz muito mais interventiva na sociedade. Até porque a sociedade, principalmente a parte política, gostemos ou não, precisa de gente boa que esteja no comando dos Estados e no comando das nações. Vamos então fazer a nossa meditação. Fechem os olhos, façam 3 respirações profundas, depois logo a seguir à meditação volto a falar do retiro do dia 27, que é o retiro de um dia. Escolham um mudra ao vosso gosto, coloquem a mão sobre os joelhos, costas direitas. E a única coisa que vão fazer hoje é apenas e só observar, apenas e só testemunhar os pensamentos que aparecem na vossa mente. Não se identifiquem com eles. Eles aparecem, observem. Eles aparecem, testemunhem. Deixem passar. Não se agarrem a eles. Não se aferrem a eles. Deixem que eles transcorram. Deixem que eles passem. Deixem que eles percorram a vossa mente. Eles vão passar. Do mesmo modo que as nuvens passam, eles também vão passar. Portanto, não se identifiquem com os pensamentos. Não os transformem em emoções. Deixem-nos passar. Sejam só testemunhas
cada pensamento. Sintam a energia do vosso corpo. Sintam a vibração das vossas células. Sintam a vitalidade dos vossos átomos. Sintam a vida dentro de vocês. Sintam o quão vivos estão. O quanto pulsa o vosso coração. Testemunhem apenas os pensamentos. Não se identifiquem. Deixem-nos passar. Observem. Deixem ir. Vocês não são os vossos pensamentos. Fiquem tranquilos. Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos, com calma, sem stress. Como eu disse há pouco, quando é online é rápido. Se fosse presencial, podemos estar 1 hora a meditar. Aquilo que vos é pedido é que meditem 1 hora no mínimo por dia. Porque se meditarem 1 hora no mínimo por dia, vão ver aquilo que acontece dentro de vocês. E aquilo que vai acontecer dentro de vocês é muito bonito. Mas têm, obviamente, que fazer a experiência. Porque se não fizerem a experiência, nunca vão saber o que é que acontece dentro. Nunca vão ter determinado tipo de insights. Nunca vão fazer nenhuma viagem no astral ou na luz. Portanto, aquilo que vos é pedido é que façam. Eu peço-vos isto com amor, atenção, e com carinho. Façam a experiência. Eu disse a semana passada, eu nunca tinha dito. Têm dúvidas, pergunto. Têm dúvidas, podem ligar à vontade. O meu número anda por aí no Face. Têm dúvidas, podem vir cá a casa. Podem sentar no chão e fazer as perguntas que quiserem. Até porque, em princípio, se tudo correr bem, no princípio, amplionasmo, no início do mês de setembro, vamos conseguir já fazer meditações presenciais, que é aquilo que nós fazíamos antes,
E as pessoas que já sabem já estão todas contentes, porque efetivamente vinham cá todas as semanas fazer meditação presencial. E agora elas são muito mais intensas que eram do primeiro, embora fossem 1 hora, e agora no mínimo é 1 hora, às vezes pode demorar mais, porque efetivamente quando temos um trabalho intenso, seja de meditação, de reiki, terapia dimensional, o que quer que façam espiritualmente, o que quer que consigam fazer com o vosso interior, com o vosso coração, será um ganho interno e será um ganho que vocês partilharão com todos os outros seres com os quais têm todos os dias relacionamentos. Ok? Portanto, eu já falei muito. Aquilo que eu vos quero pedir é que façam o trabalho interno. Àqueles que puderem, é óbvio que venham no dia 27, venham meditar, das 10 da manhã às 18 da tarde. Como eu tinha dito, de manhã vamos fazer uma meditação dinâmica, que é diferente. A meditação do Osho, que é a meditação Kundalini, que é dividida em 4. Não vou já dizer qual é a surpresa e como é que se faz a meditação dinâmica de Kundalini de Osho. Portanto, vão ter que vir. Durante o dia vamos aprender algumas técnicas de meditação para aprender a meditar. E vamos também aprender a meditar sem técnica nenhuma. Okay? Porque quando meditamos sem técnica nenhuma, estamos a fazer a nossa verdadeira meditação. E quando estamos a fazer a nossa verdadeira meditação, é quando a nossa relação com o todo e a nossa relação com a vida passa a ser diferente. Ou neste caso passa a ser muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais efetiva, muito mais amorosa e, como diria hoje, muito mais viva. Porque, pegando nas palavras de hoje, eu não estou aqui a endeusar ninguém. Quando falo de um autor é porque gosto dele em determinado ponto, não no sentido de endeusar, mas no sentido de partilhar. E como diria hoje, meditar é vida. Tem aqui algumas coisas: meditar é aventura, meditar é limpeza, meditar é um processo interno, meditar é estar connosco, meditar é divino. Ou seja, aquilo que aparentemente seria um ato de estar meramente sentado no chão, ou numa cadeira, ou numa cama, a fazer meditação, é muito mais do que isso. É um processo vivo, atenção, é um processo vivo de entrega, é um processo vivo de autodescoberta, onde vamos aprender e descobrir, e aqui vou novamente a Rumi, onde vamos descobrir as maravilhas que temos dentro de nós. Portanto, a mensagem que eu vos vou deixar esta semana é: descubram o quão bonito é o vosso interior. Descubram o quanto amor têm dentro de vocês. E só vão descobrir, e alguns até já sabem, mas infelizmente não têm tempo para pôr isso em prática. Essa também é outra questão, porque se vive muitas vezes em piloto automático, e a aprendizagem que vamos ter com a meditação é que a vida não é para viver em piloto automático. A vida é para viver com consciência. Independentemente se o nosso trabalho é intenso, árduo ou não, a vida é para viver em consciência, sem ser em piloto automático. Portanto, sejam amorosos, sejam pacíficos, sejam carinhosos uns com os outros. Eu vou desejar a todos um bom fim de semana, uma boa semana. Não se esqueçam de vir meditar no dia 27. Não vou chatear ninguém. Só vou pôr-vos a meditar de uma forma um bocadinho mais intensa e descobrir coisas bonitas com a meditação. Portanto, vou esperar por vocês aí, aqui, nesse dia. Portanto, vou desejar a todos um bom fim de semana. Sejam felizes, sejam amorosos e partilhem uns com os outros aquilo que efetivamente têm de bom dentro do vosso coração. E vivam cada vez mais, se conseguirem,
com o chakra cardíaco aberto. Porque sempre que vivem com o chakra cardíaco aberto, a vossa relação com a vida altera-se completamente. A vossa relação com o divino altera-se completamente. E, necessariamente, a nossa relação com os outros, ou a vossa relação com os outros, também se altera drasticamente no bom sentido. Ok? Namastê. Tenham uma boa noite. Sejam felizes. Até para a semana. Beijinhos. Boa noite. E obrigado.